Top 10 piores filmes de 2023. E antes da gente começar essa lista, eu tenho alguns avisos aqui. O primeiro é que eu não assisti todos os filmes ruins que eu poderia. Então você não vai encontrar aqui Ursinho Pooh, Sangue e Mel, você não vai encontrar aqui Mercenários 4, nem A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que são filmes que, pelo que eu tô vendo, todo mundo tá botando em suas listas, todo mundo tá colocando inclusive Mercenários 4 em primeiro lugar, Ursinho Pooh também tá ali entre as primeiras colocações, e eu não vi por um motivo muito plausível. Esse ano 2023 eu tirei pra assistir vários filmes atrasados que há muitos anos estavam na minha lista. Então eu assisti cerca de 250 filmes. Mesmo assim eu enrolei demais, mas ano que vem tá ali entre as minhas prioridades. Eu quero bater no mínimo 300 filmes. Porém, essa limitação, né, de não ter pegado toda a trecheira que foi lançada esse ano, tem uma grande vantagem que eu vou trazer filmes aqui que você dificilmente vai encontrar em outro lugar. E isso eu posso garantir. Então, sem mais delongas, segue comigo, vamos pro top 10. Em 10º lugar, teve um filme que eu até comecei gostando, mas aí ele se perdeu de uma forma absurda, que é Paraíso, da Netflix. Cara, esse filme, ele começa com uma ficção científica bem básica, nada demais, mas aí ele entra por uma ação muito mal feita, e aí ele vai indo por uns caminhos que, meu Deus do céu, ele se perde completamente, e um dos motivos pra ele estar aqui é que ele faz algo que eu odeio, que é deixar coisas em aberto apenas para forçar uma continuação. Então, claramente o final dele poderia ser algo até redondinho, até algo legal, mas simplesmente decide tomar aqui algumas direções para que um segundo filme seja justificado. E tem algumas coisas que simplesmente não fazem sentido, como, por exemplo, a personagem da mulher lá, a principal protagonista, a mulher do protagonista, na verdade, ela tá em um local que é pertíssimo de uma sede de uma empresa lá. Eu não vou falar muito, caso você ainda não tenha assistido, queira ver essa bomba, mas tipo, eles passam o filme inteiro fugindo de uma parada que ela tava ali praticamente vizinha. É um filme que prometeu demais, mas acabou se perdendo feio. Em nono lugar, vem um filme que representa tudo o que o cinema de herói hoje significa pra mim, que é algo completamente genérico, que não faz razão de existir, e a própria empresa que criou esse filme já descartou ele através da série Loki. Eu tô falando, sim, do terceiro filme do Homem-Formiga, Quantumania. E poucos filmes merecem tanto a denominação filme de plástico, filme de brinquedo, filme de mentira, quanto essa sequência do Homem-Formiga, porque você vê na tela, ela grita por falsidade, é tudo fake aqui. As interpretações são fake, a construção dos personagens são fake, a genialidade dos personagens é tudo falso, até o equilíbrio de poder entre os personagens, né, porque ele enfrenta aqui o que seria o grande vilão dessa fase da Marvel, que seria o destruidor de universos, ele toma 2 tapas e vai-se embora. Então é tudo muito mal construído, sem falar nos efeitos especiais, que é uma grande maçaroca, é tudo muito artificial, é horrível. Ele eleva aquele conceito de filme feito em pós-produção, completamente em pós-produção, de um jeito estratosférico. É impressionante como a indústria cinematográfica nesse subgênero, né, no subgênero de herói, é impressionante como eles passaram a abusar do CGI, passaram a abusar dos efeitos especiais, a ponto de uma produção inteira ser praticamente só isso aí. Quase não tem locação esse filme, o que é impressionante. E eu tô falando impressionante de uma maneira bem negativa mesmo. A 8ª posição fica com Agente Stone, protagonizado pela Gal Gadot, que tem a competência cênica, a qualidade de interpretação de uma porta sem fechadura. É mais uma tentativa dela de se desvencilhar do universo de heróis para emplacar como uma grande estrela hollywoodiana, mas é mais uma tentativa pífia. E o roteiro aqui é tão genérico que eu tive que reassistir algumas partes para lembrar mais ou menos o que acontecia, porque eu assisti só há alguns meses, mas eu não lembrava de absolutamente nada desse filme aqui. E claramente é um filme feito, destinado para os fãs da Gal Gadot, o que é impressionante, né? Hoje em dia a gente tem fã de todo tipo de gente, e esse filme ele só não tá numa posição do próximo, né? Ele só não tá em 7º lugar porque a Gal Gadot, apesar dela não saber interpretar, ela fica completamente perdida, principalmente nas expressões do rosto dela, que ela parece um boneco de cera. Ela tem uma boa fisicalidade, ela já treinou muito para ser a Mulher Maravilha, então ela manja dos Paranauê. Então as cenas de ação acabam sendo eficientes, por assim dizer. Não é lá essas coisas, ainda assim cenas genéricas, mas são cenas bem executadas. Só por isso ele não tá no 7º lugar. Mas tirando isso, é um filme que as interpretações são bem fraquinhas, a história é aquela coisa bem genericona que você já viu em trocentos filmes por aí. Enfim, vale o 8º lugar da lista.
Em sétimo lugar, tá um filme que ele tem vantagens, principalmente pela interpretação da protagonista, que é a Jennifer Lopez. Eu tô falando de A Mãe, também lançado na Netflix, e que também parece ter sido feito pros fãs da cantora. E olha, ela atua bem, ela protagoniza algumas cenas interessantes, mas por que esse filme ele ficou numa posição maior do que o anterior? Porque ele é um filme de ação, e a ação, que é o principal produto desse filme, ou deveria ser, ela é muito ruim, ela é muito fraca. As coreografias são fracas, são poucas cenas, né, diga-se de passagem, mas é muito mal trabalhado. Ele trabalha muito melhor o drama do que a ação em si. Os vilões são completamente genéricos. Tem o Gael Garcia Bernal, velho, que é um ator maravilhoso e que aqui ele tá completamente no automático. Parece que ele tá sob efeito de psicotrópico, porque não é possível. Ele tá muito ruim e isso é culpa do roteiro, tá? Deram pra ele trabalhar um personagem com profundidade de um pires. Sem falar que tem outra coisa também que garante o sétimo lugar na lista desse filme, que é a edição, que é horrível. Tem coisas aqui que se resolvem fora da tela. Ela tá passando por um problema, de repente o filme corta e já mostra aquele problema resolvido e ele não faz nem questão de explicar como aquilo foi resolvido. Só resolveu e pronto, ele já tá vivendo aquele pós-problema. Outra coisa também é que o roteiro tem várias facilitações, eles estão escondidos no meio do mato, onde não pega nem sinal do celular, basicamente, mas aí os vilões do nada, magicamente, descobrem onde eles estão. O filme não faz nem questão de mostrar como é que eles descobrem a localização da protagonista, só mostra eles chegando, eles tendo que fugir de novo. Então é um filme pra você assistir com o cérebro completamente desligado, porque se você fosse pegar nesses detalhes, meu amigo, você desiste no meio. Em sexto lugar, um filme que tem uma legião de fãs, principalmente pelo universo construído, e eu tô falando de A Freira 2. É um filme de terror que também tem um problema do anterior, ele não dá susto, é um filme de um gênero que não funciona como aquele gênero em nenhum momento, nem nos momentos de jumpscare, aquele que vem o som altão pra lhe assustar propositalmente, eu consegui me assustar, porque o filme ele anuncia tanto que vai ter um jumpscare que quando vem, a única coisa que você consegue ter de reação no seu corpo é um incômodo no ouvido, né, a depender do volume que você tá assistindo. O filme, ele segue a mesma estrutura do primeiro, ele não inventa a roda aqui, na verdade é um roteiro bem preguiçoso, ele pega o primeiro e basicamente reescreve a ordem do desenvolvimento. É claramente aquele filme, vamos fazer mais um porque dá muito dinheiro e a gente tem que garantir aqui enquanto esse universo não se esgota, enquanto o pessoal ainda não se cansa do invocaverso, né, que é como o pessoal chama. O filme perde muito tempo desenvolvendo personagens que não contribuem em nada com a história, pelo que eu me lembro aqui de cabeça. Tem a personagem lá da diretora da escola, onde o carinha trabalha e conta uma parte da história dela e é perda de tempo total, ao invés de desenvolver coisas que poderiam ser interessantes, ele fica desviando a nossa atenção para essas coisas que simplesmente não funcionam em nenhum momento, sem falar que esse pra mim é um dos piores finais de todos os filmes de 2023, porque parecia que os roteiristas na hora não sabiam como terminar e simplesmente eles tiraram do nada a resolução. É uma coisa a ver com a relíquia e aí tem a ver com os olhos e você descobre a descendência da protagonista que não foi abordado em nenhum momento da franquia, em nenhum momento é dito aquilo, eles simplesmente inventam isso na hora de terminar o filme. É quase como o filme dizendo assim, ai, tá vendo, você acha que ela vai morrer? Mas não, ela tem uma carta na manga e faz um Deus Ex Machina, né, que são aquelas soluções tiradas do nada e coloca a protagonista com um superpoder oculto que não foi mencionado em lugar nenhum. Horrível, terrível, é a parte que mais me dá medo, é ter que reassistir esse filme só pra ver esse final porcaria. Em quinto lugar, e eu boto esse filme na minha lista com muito pesar, é um filme brasileiro que eu adorei o anterior, tá? Ó Pai, Ó 2. Foi uma das piores experiências que eu tive no cinema. Ele traz pautas muito interessantes de serem debatidas, mas ele faz isso da pior maneira cinematográfica possível. A todo momento, para trazer essas pautas, ele para o que tá contando, ele para a história do filme e simplesmente começa cenas de verborragia, ele começa a falar pautas ideológicas de esquerda, pautas que eu concordo, mas que não combinam em nada no desenvolvimento da trama, e isso quebra completamente a narrativa. Então, como filme, ele é um fiasco, mas ele é um fiasco gigantesco. O filme tenta até emular algumas situações do primeiro filme, mas não chega nem perto da qualidade. Eu tô falando da qualidade narrativa mesmo, na qualidade de envolvimento
desenvolvimento, na qualidade do discurso, de como o discurso do Opaiol 1 fazia a gente pensar, e nesse faz simplesmente afastar as pessoas que pensam diferente. E não, tá? Ele não tá aqui nessa lista porque, quem lacra não lucra. Ele tá aqui simplesmente porque, como filme, ele não funciona. O jeito que as coisas são construídas aqui, o formato de sketch colocado de qualquer forma, é um trabalho narrativamente preguiçoso, sem falar também que ele tenta trazer alguns pontos da atualidade que me dão simplesmente vergonha. O jeito que ele aborda o metaverso é um dos conceitos mais bizarros e vergonhosos que eu já vi na minha vida, em qualquer lugar que eu tenha lido sobre o assunto. Eu não sei nem como definir como eles abordaram essa questão do metaverso aqui. Sem falar no roteiro também, né, que são 4 pessoas roteirizando esse filme, e parece que todo mundo escreveu separado uma história diferente e eles tentaram juntar de qualquer jeito. Enfim, é um desastre. Em quarto lugar, O Exorcista, O Devoto. E que filme horrível, velho. É um filme completamente sem propósito de existência. Ele desrespeita toda a franquia, todos os filmes que vieram antes dele. Ele não tem um exorcista, pô. O nome do filme é O Exorcista. Ele não tem um exorcista aqui. Nem o conceito do nome a galera trouxe, sacou? E coisas aqui são lançadas porque o David Gordon Green, ele quer. Porque são 2 meninas possuídas. Não, porque eu quero. Porque eu acho que vai ficar legal e é uma coisa diferente. Toda vez é uma menina só, agora eu vou botar 2, e não tem nenhuma justificativa na narrativa que coloque essa necessidade, sacou? Ela só tá lá. A Igreja Católica não participa, pelo menos não inicialmente, do rito, pra colocar várias religiões e talvez botar representatividade aqui, mas o jeito que a coisa é construída no momento de tentativa de expulsão do demônio do corpo das meninas é uma coisa abominável. Tem uma cena mesmo que sai uma fumaça lá e que é tão mal feita, é tão ridícula que deu vontade de levantar, sair, ir embora, mas como o ingresso hoje tá caro, eu não posso me dar esse luxo, né? Fiquei com tanto desgosto que eu não consegui nem gravar a crítica, desse filme depois. Mas é muito ruim. Em terceiro lugar, um filme que entrou aos 45 minutos do segundo tempo. É um filme recente e sim, tô falando dele, o filme do Zequinha Splinter, Rebel Moon Parte 1. E olha, esse filme só não ficou em segundo ou em primeiro, porque os outros 2 filmes que estão por vir são realmente terríveis. Tem uma qualidade que não deveria nem ser chamado de filme. Mas mesmo assim, por tudo que ele apresentou, o filme Rebel Moon, o primeiro, né, dessa franquia, mereceu pelo menos o terceiro lugar ali, mereceu o pódio. E ele é um filme tão ruim, mas tão ruim, que o próprio Zack Snyder, ele deu entrevista dizendo que a versão do diretor dele vai ser completamente diferente, vai ser uma outra história e até o universo vai ser diferente. Ou seja, o próprio diretor, o próprio criador dessa história tá dizendo que vai me lançar uma versão que vai praticamente invalidar isso aqui que a gente assistiu. E o que mais me impressiona, como eu falei na minha crítica, é que tem gente que ainda defende, se nem o próprio Snyder ele defende esse filme aqui. É inexplicável como essa galera tem advogado espalhado pelo mundo. São 2 horas praticamente que levam a gente do nada a lugar nenhum. O roteiro é ridículo, a fotografia é muito feia, o desenvolvimento dos personagens é inexistente, talvez um pouco ali da protagonista que mostra o passado dela, mas todos os outros, e é personagem pra cacete, não mostra nada de ninguém. E se tirasse todas as câmeras lentas, se deixasse na câmera normal, esse filme, ao invés de ter 2 horas e pouco, ele baixaria pra 1h30, porque, meu amigo, ele sempre usou câmera lenta, mas aqui ele usa câmera lenta, mais lenta ainda dentro da câmera lenta. É uma coisa absurda. É criminoso o que ele faz com essa técnica aqui e só comprova o quanto a carreira do Zack Snyder na indústria cinematográfica é só uma piada de mau gosto. Em segundo lugar, vem um filme que tenta ser uma comédia, mas falha miseravelmente na sua tentativa. Eu tô falando de Meus Sogros Tão Pro Crime. E pode acreditar, essa tradução parece ser ridícula, mas é a coisa mais competente do filme. É a melhor coisa que tem no filme. A direção desse filme aqui é simplesmente uma das coisas mais amadoras que eu já vi na minha vida inteira. Em todos os filmes que eu já vi na minha vida inteira. É uma das piores direções, porque parece que soltaram a câmera na mão de um maluco e ele simplesmente não sabe o que quer filmar. Parece que ele simplesmente não leu o roteiro. Ele foca em cenas que não tem nada a ver, em elementos do filme que não contribuem em nada, e você fica se perguntando por que ele tá filmando isso, por que a gente tá botando aqui num filme, inclusive muito pequeno, tá? É um pouco mais de 1h30, e ele fica perdendo tempo mostrando coisas que não contribuem em nada, e não são nem engraçadas pra fazer, não, volta e meia aqui, ele vai botar essa cena que não tem relação, mas como é um filme de comédia, eu vou botar pra rir. Não, nada. Na hora da edição também, parece que o diretor, ele deixou a galera
Vão editando aí do jeito que vocês acharem que é. Eu vou sair de férias, vou sair mais cedo, então fechem o filme aí, depois mandem pra mim que eu mando pra Netflix soltar. Porque é sério, pô, tem toda uma sequência aqui de um roubo ao banco que, se eles tirassem, não ia fazer diferença nenhuma pra história do filme. É uma sequência de mais de 20 minutos que você poderia tirar inteira. E veja, eu tô falando de um filme de 1h30. Você pegar praticamente um terço do filme e deixar sendo ele descartável é de uma incompetência que não tem tamanho. E o desenvolvimento dos personagens, meu irmão, todo mundo parece que você pegou uma criança de quinta série, deu 10 reais a ela e disse assim, ó, escreva um personagem engraçado, escreva um personagem malvado, escreva um personagem bobão e deu 2 linhas descrevendo como é cada um, porque eita negócio ruim. Os filmes mais idiotas do Adam Sandler são obras de Oscar, perto desse aqui. São filmes em comparação para ganhar Palma de Ouro, para ganhar, enfim, todas as premiações do mundo. Comparado a esse aqui, qualquer coisa que você faça do seu celular, filmando um cachorro andando pela rua, tem mais qualidade cinematográfica do que essa bomba aqui. E só não ficou em primeiro porque o primeiro lugar, meu amigo, é intragável. E como grande vencedor, a gente tem aqui O Som do Caos. E esse filme é uma aula de tudo que não se deve fazer caso você queira fazer um filme. Se você é cineasta, em começo de carreira, dê play nesse filme, também tá na Netflix, tá? E aí faça tudo o contrário que você já vai começar muito bem. É um roteiro, é uma história que não tem nem pé nem cabeça, ele abandona personagens no meio do caminho. Você fica se perguntando, mas o que aconteceu com fulaninho? O filme acaba e não faz questão de mostrar, de abordar nada. Os protagonistas tomam decisões que não fazem o menor sentido, climas de tensão sendo construídos aqui sem nenhum propósito, porque simplesmente tá lá o clima de tensão, não vai acontecer alguma coisa, ele vai descobrir ou vai fazer alguma coisa e simplesmente a cena acaba e vai pra outra coisa e você fica perdido no meio do espaço. E aí do nada mete um clima de terror, depois do nada mete um clima sobrenatural, você não sabe o que o filme quer fazer, você não sabe o que ele quer desenvolver. O protagonista é um saco, eita cara chato, velho. É insuportável, sério, é insuportável o desenvolvimento desse personagem. O final não faz o menor sentido, você termina com vontade de cancelar a assinatura da Netflix. É sério, eu teria vergonha se fosse o CEO da Netflix, se eu fosse um dos gerentes lá, de colocar esse filme no meu catálogo, e pior, ainda chamado de filme original. Porque, meu amigo, nem ensaio estudantil tem tantos erros aqui como nesse filme tem. E olha, eu catei na internet inteira, eu não encontrei. Por favor, se você encontrar alguém que tenha gostado desse filme e justifique alguma coisa de porque gostou, alguma vantagem, por favor, coloca aqui o link nos comentários, porque, olha, eu rodei a internet e não teve uma só pessoa que eu encontrei defendendo esse filme. Todo mundo que assistiu odiou. Todo mundo. E se você é daquele tipo de pessoa que, eu gosto de filme ruim, adoro filme ruim, isso me diverte, assista esse filme e você vai mudar seu conceito pra sempre. Porque ele é de uma ruindade que entristece, que seca a sua alma, que faz com que você tenha vontade de ficar pelo menos aí uns 2, 3 meses sem querer assistir mais nada, com medo, com trauma da próxima coisa que você for assistir lhe machucar tanto quanto ele machuca. Mas é isso, gente. Essa foi a minha primeira lista aqui do canal, né, de 10 coisas, top 10 alguma coisa. Eu tô querendo fazer também uma lista de melhores filmes desse ano, de 2023. E caso você tenha sua lista de piores filmes, deixa aqui nos comentários, coloque sua sugestão, ou então comente algum título que eu trouxe aqui. Vamos trocar uma ideia sobre esse vídeo. Se esse é o tipo de conteúdo que você curte, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma nova postagem que eu fizer por aqui. E no mais, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!